Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Como que tá? Vamos ver aqui se vai começar a aparecer as pessoas dessa live. Boa noite. Nós estamos aqui, eu e a noite. Cássia, juntas para conversar com vocês. Vão entrando devagarinho. Oi, Gabriele, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Solange, quem tá aí dá um curtir. Oi, Alice, que bom ver você aqui. Oi, também. gente, quem tá chegando? Pri, linda, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo aqui no YouTube. A gente tá ao vivo aqui no Face do Dai Nutricionista e estamos ao vivo aqui no Abra Sua Mente. Gente, quem já é do canal Abra Sua Mente, que me conhece, eu preciso apresentar para vocês a Dai Nutricionista, que eu falei a semana toda. A gente vai ter um bate-papo, uma conversa com a Dai. Então, Dai Nutricionista, Dai querida do Todo Dia Nutri, se apresente para as pessoas. Tudo bem, gente? Bom, quem tá aqui já me conhece, né? Eu sou a Dai, eu sou nutricionista. Eu tenho também... Oi, Bruna, seja bem-vinda. Oi, Jenny. Bom, vocês que já me conhecem, eu sou Nutri, né? Eu trabalho atendendo em clínica há mais de 10 anos. E também tenho agora a minha fanpage, tenho o canal do YouTube. Então você que ainda não se inscreveu no Todo Dia Nutri, aproveita, se inscreve lá que tem dicas maravilhosas que vão ajudar a transformar vocês. E falando em transformação, é isso que eu e a Cássia estamos aqui hoje para propor para você que está aí assistindo. Oi, Mônica, bem-vinda! O que a gente quer propor hoje para vocês é uma transformação. Então quem tá aí, compartilha essa live, ajuda, fala pro pessoal e para de ficar assistindo jornal, assistir coisas assim que não vão te trazer tanto benefício. E vem aqui se transformar com a gente, mesmo, né, Cássia? Isso mesmo. E eu, quem é do canal da Dai, que tá acostumado a seguir a Dai todos os dias, as dicas que ela dá inteligentes e sábias para a vida da gente. Eu sou a Cássia Fernandes, eu sou coach de vida, eu trabalho com psicologia energética, a psicologia que lida com a EFT, não sei se alguém já ouviu falar da EFT, que é acupuntura emocional sem agulhas. Então esse é um trabalho mais profundo que a gente acaba trabalhando questões emocionais, bloqueios emocionais que impedem a gente de atingir o nosso melhor. É isso aí. E assim, ó, gente, por que a gente resolveu fazer essa live juntas, né? Porque a Cássia é uma ótima coach, ela é super especialista em EFT, ela vai explicar um pouquinho no decorrer, né, sobre o que é isso. E na realidade é assim, oi Andressa, oi Rosi, muito feliz de ter vocês aqui. E é o seguinte, na realidade, o que acontece, né? Eu recebo pacientes, clientes lá na clínica, eu recebo e-mails, eu recebo mensagens lá na clínica, sempre perguntando: Dai, eu tô conseguindo seguir esse plano, mas o que tá acontecendo que às vezes eu não consigo persistir? Ou ainda que eu caio na tentação de fazer uma dieta maluca, de fazer alguma coisa doida, e aí daqui a pouco eu derrapo de novo. Oi, Gigi, bem-vinda! Então é sobre isso que eu e a Cássia queremos conversar um pouquinho. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Começa a pensar aí. E vai contando, vai pensando pra gente poder interagir num momento bem gostoso, bem agradável aqui. Então, nós vamos conversar com vocês, gente querida, gente amada, que eu acredito que cada um, quando está disposto, quando está com seu nível de consciência já bem elaborado e está disposto a buscar uma vida saudável, uma vida melhor para si mesmo, porque se você trata melhor o seu corpo, a sua mente também agradece, você tem mais clareza e mais energia para decidir e fazer escolhas inteligentes. Então, por isso que a gente vai falar desses dois assuntos juntos. Quantas pessoas começam tratamentos, começam programas nutricionais, começam dietas e uma vida saudável que na verdade já está vislumbrada e decidida e no meio do caminho não consegue persistir, desiste ou acaba acontecendo alguma coisa mais séria, alguma coisa mais complicada que a pessoa mesmo não entende. A pessoa não sabe o porquê que não está conseguindo ir em frente. A nível consciente ela quer, mas tem algum bloqueio que ela não consegue. Então eu quero agora, a Dai vai falar da parte nutricional, todos os ganhos
que cada um de nós, que o ser humano ganha, que ele recebe quando ele procura mudar seus hábitos e procura realmente uma vida mais saudável a nível consciente. E depois nós vamos dar continuidade falando das questões que estão ligadas por trás desse não consigo. Eu não consigo. O que está atrás do não consigo? O que tá atrás? E você tem fome de quê? Me conta! A gente come porque tá ansiosa, a gente come quando tá irritado, a gente come quando tá feliz, a gente come quando tá triste, né? Então comer é um momento de prazer, é claro que é, né? Gigi? A gente come, eu também, tá? Eu também. Às vezes as pessoas perguntam, mas você é nutri, você sabe. Sim, eu já aprendi muitas ferramentas e a Cássia também tá aqui para ajudar nessas ferramentas para ter mais autocontrole. Mas a gente tem uma tendência sim de comer quando tá com fome, quando tá alegre, quando tá triste, quando tá irritado, né? E o que é que a gente pode fazer para conseguir domar esses dois lados do cérebro, né? A gente tem um lado que quer muito aquela satisfação imediata, que quer aquele chocolate para trazer aquele alívio, e tem o outro lado que quer aquela satisfação duradoura, que quer aquela coisa de poder se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir tranquila, se sentir bem na frente do espelho, com a roupa que coloca. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com esses dois lados do cérebro? Essa é a nossa conversa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E assim, uma coisa é fato. A gente sabe que o cérebro, ele quer sempre buscar o caminho mais fácil, né? A gente está sempre querendo buscar o caminho de maior conforto. E é por isso que a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa trabalhar constantemente para que realmente esse caminho vire algo que a gente consiga fazer as pazes com esses dois lados do cérebro. Com certeza. Quer fazer algum comentário? A gente vai conversando juntas aqui, né? A Dai tá indo por um caminho bem inteligente. Eu vou deixar ela falar, gente, porque agora é hora dela abordar essa parte biológica, essa parte consciente que cada um precisa saber um pouquinho mais como funciona, tá? Então ela vai falar. Exatamente. Você sabe que quanto mais a gente se conhece, mais fácil vai ficando da gente tomar ações e decisões que fazem bem pro nosso corpo. Então fica ligado até o final. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Fica com a gente até o final, porque assim a gente tem uma surpresa muito legal para contar para vocês. E esse momento, essa conversa minha e com a Cássia, entre mim e a Cássia, ela já vem acontecendo já há vários meses, nessa tentativa, e agora a gente conseguiu encontrar um caminho de fazer as pazes com esses dois lados do cérebro. Isso é muito, muito bom. Exatamente. Então, veja só, o que acontece? O nosso cérebro quer sim ir pro lado mais fácil, ele quer sim procurar o caminho mais rápido, sim. Ele quer sim estar buscando coisas assim que realmente tragam conforto imediato. Só que a recompensa duradoura às vezes não é legal, né? Então a recompensa duradoura às vezes vem como uma frustração, como uma culpa. E o que é que a gente vai fazer então? Então eu tenho duas chaves para te contar, duas coisas bem importantes, duas chaves mega importantes que vão fazer você começar a se ligar, antenar aí a tua vida. Oi, Solange, bem-vinda. Então veja só, presta atenção no seguinte, temos duas chaves. A primeira chave é a chave da consciência, que é o que a Cássia vai falar daqui a pouquinho para vocês. Porque se eu não tenho consciência, se eu não sei onde estou e aonde eu quero ir, de nada vai adiantar, tá? E a gente tem uma segunda chave que é sobre isso que eu quero falar com você que tá aqui e com vocês que estão aqui, com todos vocês, que é sobre alimentação. É claro, né, que eu acabo puxando a sardinha pro meu lado, mas quem me conhece, quem já me acompanha nos vídeos do YouTube, sabe que eu trabalho muito essa questão da consciência com a alimentação. Então, o que a alimentação ela vai trazer pra você? Pensa só, a gente tem uma frase antiquíssima, né? Que é do nosso pai da medicina, que diz o quê? Você é o que você come, né? Dá um curtir aí pra ver se você já ouviu essa frase e dá um curtir pra mim, pra eu saber que você já ouviu, né? Essa frase é muito antiga, você é o que você come. O que significa isso? Muitas vezes a gente pensa assim, você é o que você come, a pessoa é magra ou a pessoa é gorda. Mas não é isso. Quando Hipócrates falou sobre o que você é, o que você come, ele ampliou muito mais isso. Ele teve uma outra percepção, que é o quê? É mostrar que cada coisa que você colocar pra dentro, cada alimento e também cada pensamento, que é o que a Cássia vai falar, tem influência imensa dentro do teu corpo para a tua formação. Então, cada alimento que eu como vai se transformar em células, que vai se transformar desde o meu dedinho. Oi, Denise, bem-vinda. Que vai deixar... Tá bom aí? Estão dizendo que às vezes tá travando a conversa, tá legal?
Tá tudo bem? Glória, obrigada por compartilhar o vídeo, isso mesmo. Compartilhem aí com o pessoal, né? É isso aí, Gigi. Muitas vezes a gente escuta isso. Oi, Kleber, bem-vindo. Então a gente escuta, você é o que você come. Mas o que você é o que você come vai muito além do você ser magro ou você ser gordo. Ele tá dizendo pra você que você é o que você come na formação das tuas células. Se eu tenho um alimento muito, muito bom, o que ele vai fazer? Vai trabalhar aqui na minha mente, no meu cérebro, falando fisiologicamente. O que ele faz? Ele vai fazer com que os meus neurônios, que estão aqui no cérebro, fiquem capadinhos, bonitinhos, lindos, e que eles consigam passar a informação, que é esse neurotransmissor, de uma célula para outra. Obrigada pela quem está compartilhando aí, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Então, olha só, se eu tenho uma comida legalzinha, se eu tenho alimentos ricos em ômega 3, em fitoquímicos, e a gente já conversa sobre isso, o que eu vou fazer? Às vezes a tua internet, Rosi, que não tá boa, tenta ficar mais perto do modem, do Wi-Fi, que às vezes melhora um pouquinho. Então, o que você pode fazer? Quando está comendo, passou célula legal, meu neurônio tá legal, eu vou passar uma informação adequada e vai passar essa informação de forma adequada, como se fosse um telefone sem fio. Vocês todos já brincaram de telefone sem fio e sabem muito bem que quando a conversa fica cortada, né, vai chegar uma resposta errada lá. Então, isso é igualzinho ao alimento que você coloca aí dentro desse corpinho, dentro deste corpinho. Exatamente isso. Ele vai fazer com que essa informação não chegue de forma adequada. Então, eu necessito de uma alimentação adequada, eu necessito de alimentos que me desintoxiquem, para que realmente eu faça essas conexões de forma adequada, para que inclusive eu aumente o número das minhas mitocôndrias. Quem é meu cliente que tá aí sabe que eu falo muito de mitocôndria. A mitocôndria é nosso centro de energia. Kleber, você que tá aí, professor de educação física, sabe, né, como é. As mitocôndrias, elas são nosso centro de energia. Em outras palavras, elas ajudam você a emagrecer. Então, quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais fácil fica de emagrecer e de manter um peso adequado. Então, como é que eu vou formar mitocôndria? Com alimentos adequados. Como é que eu vou formar boas conexões nervosas? Com alimentos adequados. Como é que eu vou formar uma pele melhor, um cabelo mais saudável? Como é que eu vou emagrecer com alimentos mais saudáveis? Então, entendo que a gente precisa disso como muito importante. Segundo, muito importante, saber trabalhar uma desintoxicação no seu corpo. Eu preciso ter alimentos que limpem o meu corpo, limpem de fumaça, limpem de alimentos que intoxicam, de alimentos industrializados. Então eu preciso incluir alimentos dentro do meu corpo que também ajudem a limpar. Isso. E aí, então tá, fiz tudo isso, que é o que muita gente faz, e às vezes empaca no meio do caminho. Ai meu Deus, eu tô fazendo isso e não tá acontecendo. Primeiro, tem que ter calma. E a segunda, que agora eu quero passar a palavra pra minha amiga Cássia, para essa coach maravilhosa, para ela discorrer um pouquinho com vocês. Cássia, conta para todo mundo que tá aqui o que é que acontece na nossa cachola, que às vezes a gente segue tudo certinho e não consegue persistir, acaba desistindo, acaba colocando a culpa em fulano, no Beltrano, no sei lá em quem mais, né, no Papa, na roupa. Exato. Né, foi a roupa que encolheu, né. Então ajuda todo mundo que tá aqui. Por que é que muitas vezes a gente acaba desistindo do que está fazendo bem pra gente? Pois é, então gente, aqui a gente vai falar agora de duas questões. A Dai falou muito sobre o nível consciente. Então, a nível consciente você quer, você deseja e você vai atrás, você dá o primeiro passo, você começa. Só que existe uma questão por trás, possivelmente, e na maioria dos casos, com certeza, emocionais, que é a parte inconsciente, a parte do inconsciente que a gente não tem controle. E essa parte do inconsciente é onde está todas as nossas emoções do passado, todo o nosso histórico, tudo do que a nossa mente foi projetada, ou seja, é a nossa história que está lá dentro. Então, baseado naquela história, nós vamos começar a ter muitas vezes um julgamento do que é melhor para a gente de forma errada. A gente acaba se perdendo. Por quê? A pergunta é, quem de vocês
já fez dietas, já fez um programa nutricional interessante, começou, fez ginástica, foi para academia e não conseguiu persistir. Não deu certo, acabou voltando, depois de 6 meses, 8 meses ou 4 meses, acabou desanimando. Até comenta aí, aqui também, comenta qual que está sendo a dificuldade emocional, né? Porque a gente acabou de falar da parte alimentar, mas pode falar da alimentar também, que a gente vai discorrendo. Mas comenta aí pra Cássia também poder falar um pouquinho pra vocês. Daí a Dai já vai me dizendo, alguém comentou alguma coisa assim nesse sentido. Porque o que acontece? As questões emocionais... Tá explicado, diz a Gigi. Tá tudo incluso, tá tudo né? Principalmente mulheres, tá, gente? Principalmente mulheres. Que nós temos nós não somos seres humanos lineares como o homem. O homem é mais 8 ou 80. A mulher tem, entre o 8 e 80, ela tem uma montanha russa, tá? Hormônios. Então, todo borbulhando. Então, o que acontece? Normalmente, quando você fura um programa desses... você está tendo algum tipo de... Voltando ao hábito, o hábito antigo de se alimentar, quais são os gatilhos mentais que acionam nessa hora? Qual é a vontade que você tem assim, incomensurável? Não, eu não estou conseguindo seguir em frente. Eu vou aí assim, meio que no piloto automático, vou lá e regrido no programa e volta lá e acaba comendo alguma coisa que não é saudável. Até o que a Nath está falando aqui, Cássia, o que ela não consegue fazer é controlar a vontade de comer doce, porque daí é o gatilho dela, né? Ela vai pra essa coisa do doce. Então vamos pegar o seu exemplo, Natália. E daí quando você come doce e cada um pensa numa coisa, digamos que não seja o doce, que seja uma outra coisa, mas quando você come o doce, o que você está buscando no doce? O que o doce representa para você? Naquele momento você não conseguiu, eu não consigo. Eu tinha uma cliente que eu atendi que o problema dela era bolacha recheada. Eu corro pro chocolate. Bolacha recheada e chocolates. Ela disse que em piloto automático, quando ela se dava por conta, ela já tinha aberto. Daí eu falei pra ela, não compra. Daí ela disse, não adianta porque não sou eu que faço compras na minha casa. Eu moro com meu pai, quem faz compras é ele come, ele gosta e ele vai comprar. Não adianta eu não comprar. Eu disse, mas aí o que você faz? Daí a gente, depois de um processo de sessões, a gente descobriu qual que era o gatilho. Tem um gatilho por trás disso, porque o que ela está buscando naquele doce, o que ela quer naquele doce é algo que o alimento não dá. O que seria? O que o alimento não dá? Assim, meio que, eu acho que vai me dar. Mas é o inconsciente. O inconsciente está dizendo para você, vai lá e pega aquele chocolate, vai lá e pega aquele doce, fica bem quietinho e come, que assim que você comer, você vai sentir um prazer, um conforto, vai se acalmar, tudo vai melhorar na sua vida. Só que dali uma hora o arrependimento vem em dobro. Aí você vem se culpando e se massacrando por que eu fiz isso. Frustração, né? Vem muita frustração, né? Pela a culpa, né? O que a gente tem que trabalhar aqui? As questões que estão por trás dessa vontade. Porque o que você está furando a dieta, o que você está buscando atrás é suprir uma vontade que o alimento em si, o alimento nutricional em Prazer, si, não te preenche. Mas é uma coisa assim, daí quais são essas emoções? Eu vou citar uma aqui só, um exemplo. Conforto. Às vezes prazer, apoio. satisfação que a Gigi está colocando. Exato, né? Prazer, satisfação. Mas daí a gente vai começar a falar assim, e o coach trabalha com perguntas, tá? Não tem fim as perguntas. Isso tudo que ela tá fazendo é bem importante, ó. Presta muita atenção aí. Aí o prazer seria prazer no quê? A satisfação seria satisfação do quê? E a gente vai seguindo uma arsenal de perguntas que não termina. A gente vai chegar na questão principal, que é o prazer em quê? Satisfação em quê? Aí você vai me dizer, eu vou seguir perguntando, e a gente vai seguir atrás dessa questão para tentar achar qual é esse gatilho. E esse gatilho tá no inconsciente. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O inconsciente, ele sabota a gente às vezes fica com raiva da gente mesmo, por que a gente está errando. A nível consciente eu sei o que é melhor para mim, mas por que eu me saboto? O inconsciente quer te proteger, ele quer te acalmar, ele manda uma mensagem para o teu cérebro dizendo, vai lá, é quase como um carinho, vai lá, come aquele chocolatinho, volta a fazer aquela mesma alimentação, não tem problema, come um cheeseburger hoje, não tem problema.
porque ele não quer que você sofra. Ele não quer que você, está sendo muito duro para mim, eu estou me castigando. Então ele manda essas mensagens inconscientemente para o seu bem. Só que ele não sabe que ele vai estar te sabotando. Não é uma coisa assim, não tem lógica nenhuma. Quando o conforto, né? Que o cérebro está querendo o caminho mais fácil sempre, né? Quando se fala de inconsciente, nada tem lógica, nada faz sentido, porque ele está trabalhando pura e exclusivamente com a emoção, o que está por trás daquela questão. Então aí eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês pensarem e refletirem, que vai ajudar nesse caminho, tá? Quando você... Vamos falar sobre isso. A Joelma tá... Oi, Joelma. Bem-vindo todos, obrigada pelos compartilhamentos aí. A Joelma tá dizendo que é difícil ficar sem um docinho, mas é possível, né? E acho que com essas perguntas, quando você vai colocando e vai se conscientizando, vai te ajudando também, né? A gente também não quer, digamos assim, eu acredito também que a Dai, ela é bem flexível nas dietas que ela monta, nos programas que ela monta. Então, não é alguma coisa assim rigorosa que vai fazer você ser castigada. A gente precisa ser leve, né? Tem que ser leve, eu não vou te eliminar você de fazer alguma coisa que você tem prazer, mas para tudo tem um padrão que é saudável, até onde o padrão é saudável, até onde de repente começa a não ser mais, até onde ele vai começar a prejudicar. Então pensem com vocês, só com a mente, mentalmente, e respondam para si mesmo. Quando você está com algum problema, você recorre mais à comida ou menos? Com que frequência? Com que frequência que recorrer à comida é um hábito que você, quando vê, já foi? A comida que eu estou falando, aquela que não é muito nutricional, aquela que é para confortar. A rápida, né? Para confortar. Qual é a frequência? Aí agora, pensando nessa questão, se você pudesse dizer o que você busca nesse alimento, a hora que você vai lá e abre uma caixa de chocolate, ou que você vai abrir uma bolacha, ou que você pede um lanche, um sanduíche, um hambúrguer, seja o que for, o que você está buscando naquele lanche? O que você está buscando naquele doce? O que você precisa naquele momento? O que você quer naquele momento? É o doce? É o chocolate? É o cheeseburger? Tá resolvido, tipo... fechado. O que é ali? O que você tá? Dá um nome, dá um sentimento ali, dá um nome para isso, tá? Então é nessa sequência que a gente vai investigando as questões emocionais. A gente começa a trabalhar em cadeia até muitas vezes chegar na infância. Então isso é um processo assim bem prazeroso, bem consciente, bem amistoso, não é nada duro nem severo, é uma coisa assim para vocês fazerem as pazes com vocês mesmos, em todos os sentidos, com o presente, com o passado e com a projeção do futuro, onde eu estou e aonde eu quero chegar, entende? Então aqui a gente está querendo falar de alguma coisa para vocês entenderem que é responder às perguntas internas que a nossa mente começa a trabalhar. Eu sei que é normal a gente, muitas vezes a nossa mente inquieta fica todo o tempo fazendo perguntas e a gente não tem resposta para tudo. E nessa ânsia de não ter resposta para tudo, a gente procura alguns aliados. E esses aliados nem sempre são tão aliados, eles muitas vezes são os nossos sabotadores, que é a quebra de um programa alimentar, a quebra de algo saudável, algo sadio, algo que vai realmente gerar energia, vai gerar clareza. Porque o que a gente precisa hoje, a vida da gente precisa ser mais leve. Mas a gente, para ter uma vida mais leve, precisa também ter clareza, direção, propósito, foco. E todas essas coisas juntas a gente consegue, com certeza, quando a gente tem energia mental, energia física, energia de uma boa qualidade de sono, acordar totalmente descansada ou descansado. Então começa por aí, esses gatilhos que a gente precisa trabalhar,
começa por aí. Então eu quis falar um pouquinho nessas questões para vocês, do quanto existem emoções por trás das questões alimentares. Então, só para dar um feedback, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Tem 2 anos que eu estou assistindo 5 documentários de trabalho, de busca por redução de peso, por programa alimentar. Então, esses 5 documentários, nesses documentários, são programas, são na verdade quase que um reality show que as pessoas se inscrevem e daí vão. Nesse programa tem médicos, tem psicólogos, tem coach, tem treinadores, tem professor de educação física e todos eles, a hora que cai, na hora de conversar sobre os problemas emocionais, vocês não imaginam as questões emocionais inimagináveis que tem por trás. Então, por isso que eu tô com propriedade em falar nisso, tenho propriedade, porque existe toda uma questão psicológica por trás, uma questão que a gente aborda de uma forma que seja mais leve, mais racional, que vocês consigam ter esse entendimento e autoconhecimento, gente. Sem autoconhecimento a gente não consegue sair do lugar, né? Não consegue. Não. Você precisa saber quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, por que toda vez que eu regrido, o que eu estou buscando ali, o que está me faltando. Se eu sei que o caminho não é por ali, por que eu regrido? Por que eu não sigo adiante, não sigo para o caminho que vai me levar onde eu quero? Então, só para vocês verem, é muito interessante esses programas que eu assisto. Então, baseado nesses programas que eu conversei com a Dai, eu disse, Dai, vamos fazer alguma coisa para as pessoas que a gente una os 2 lados, o lado do conhecimento nutricional, da biologia do corpo, da parte que envolve a psicologia, que envolve o coach e que dê direções, dê um norte para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam anos. A última cliente que eu atendi tinha 4 anos que ela estava sofrendo. A questão é, se não está causando sofrimento, beleza. Mas se está causando sofrimento, opa, vamos parar. E aquela coisa, né, Cássia? Aquela coisa assim, a pessoa fala, no pain, no gain, né? Ai, não, você tem que sofrer se você quer emagrecer, você tem que sofrer se você quer ter uma vida melhor. E as coisas não precisam ser assim. E é por isso que a gente tá aqui, né? Justamente para mostrar que a gente pode sim ter uma alimentação leve, a gente pode sim ter momentos de prazer, desde que a gente tenha consciência desses momentos, desde que a gente saiba como proceder isso, como agradar, fazer as pazes com esses 2 lados, né? Com certeza, fazer as pazes, gente, é essa a ideia, é que vocês comecem a olhar para dentro de si mesmo e para essa amorosidade, ter uma amorosidade, um carinho consigo mesmo, um olhar carinhoso de afeto generoso, de afeto saudável por si, não ser aquele carrasco de si mesmo, mas também não ficar se sabotando, buscar aqui o grande gancho, buscar a linha do equilíbrio entre razão e emoção, entre inconsciente e consciente. E para isso várias questões precisam ser trabalhadas. Várias questões precisam ser melhoradas. Você sabe que isso que a Cássia tá falando, né? Que você tá falando, Cássia, tem tudo a ver com um plano, né? Quando a gente entra com um plano de alimentação e trabalha essa parte de consciência, por quê? Quando eu tô fazendo uma dieta restritiva por fazer e tal, e eu quero... O que acontece? Eu libero tantos hormônios de estresse no meu corpo, que isso é como se ele vai suportando, apenas suportando. Chega uma hora que, bum, explode. Isso. E aí ou você mete o pé na jaca, ou você não quer saber de mais nada, e aí vem a frustração, vem a raiva, vem a culpa. E a proposta aqui, junto, né, acho que a gente resolveu se juntar de uma forma de meses, né, de conversa, foi para trazer uma coisa leve, para realmente, pensando fisiologicamente, em fazer com que hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, hormônios que ajudem a aumentar o metabolismo, equilibrar leptina e grelina, por exemplo, que estão relacionados à fome e à saciedade, se equilibrem. E tudo isso tem a ver com o que eu estou comendo e com o que eu estou trabalhando aqui. Tá? Foi muito interessante essa colocação da Dai, viu, gente? É uma informação rica, uma informação que muitas vezes, quanto tempo você passa, às vezes, por dietas ou por atendimentos de profissionais que às vezes não trazem esse nível de clareza.
Porque é o que a gente busca. O que a gente busca quando a gente vai passar para essa fase, para buscar mais uma vida mais saudável? É clareza nas informações. E a Dai tem muita clareza nas informações que ela passa. Ela informa, ela dá direção, ela monta o programa e deixando assim bem claro e nada pesado, sempre sendo leve. Aí, claro, a gente daí, como que a gente consegue, como que a gente esbarra na gente mesmo, não conseguindo ser fiel ao que a gente quer, ao tratamento, ao programa ou o atendimento. Se a gente busca às vezes por um atendimento só e daquele a gente vai tentar dar conta do resto, por que a gente não consegue seguir em frente? Por que a gente acaba se sabotando? Por que a gente faz alguma coisa contra a gente mesmo? Então é nessas questões emocionais. Então a gente trabalha muito, eu e a Dai, a gente conversou em trabalhar muito com vocês essas duas questões, a questão emocional. Aí só para você complementando aqui, antes que eu falei que eu sou Cássia, coach de vida e especialista em EFT. A EFT é acupuntura emocional sem agulhas. Isso é ótimo, porque eu tenho um monte de gente aí que morre de medo de agulha. Então, obrigada pelo carinho aí de todo mundo. A EFT vai trabalhar com vocês os bloqueios emocionais. Então, muitas vezes, só o programa de coach, a gente se a gente conseguir entrar num caminho e acabar esbarrando no problema emocional, eu preciso de uma ferramenta assertiva que ajude a trabalhar esse bloqueio e que não seja só apenas de perguntas e respostas, porque o coach, o que ele vai trabalhar é um programa que não tenha problemas emocionais por trás, um programa que você já sabe o que você quer e que você vai caminhar do ponto A para o ponto B claramente. Mas e quando a gente esbarra em questões emocionais? Aí como que eu vou ajudar? Então aí entra essa questão da EFT. Quebrar esse ciclo vicioso, né? Porque a gente vai entrando numa roda, né? E não sai. E a EFT, o meu professor, quando ele fez o curso, ele sempre falava e eu guardei isso comigo. É como se ele fosse um apagador de crenças. Ai, olha que delícia isso, gente. Ele é um apagador de crenças. Falei pra ela, pode me apagar, vamos fazer junto. É um apagador de crenças limitantes, as crenças que a gente mesmo, porque nós somos um emaranhado de crenças, todas as eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não é pra mim, eu acho que não dá, eu acho que não agora, talvez o ano que vem, talvez o mês que vem, todas essas desculpas que a gente dá pra gente mesma, na maioria das vezes são crenças que a gente tem, e essas crenças normalmente vêm do nosso histórico de vida. Então a gente vai trabalhar a EFT dissolvendo esse peso, porque em cima dessas crenças tem muita carga emocional, tem muito peso. A gente carrega nas costas pesos que a gente nem sabia que carregava, ou que nem sabia o porquê que eu tô até hoje carregando isso nas costas. É como se a gente quisesse pôr as culpas do mundo na gente mesmo. Então a gente não sabe. São histórias que a nossa mente conta, mentirinhas que a nossa mente conta pra gente, a gente acredita e vai até um ponto que a gente acaba realmente se esgotando. Aí, como a Dai falou, o estresse, a hora que explode, aí entra na parte biológica, daí você vai acabar sendo comprometido por vários desestabilizadores de humor que vão acabar deixando você realmente ansioso. Através do estresse, da ansiedade, você vai recorrer à comida. E daí a gente vai varrendo através da EFT essas questões. Ou seja, chegar na raiz da questão, na raiz. Aonde está o problema, aonde começou, por que começou e quebrar aquele ciclo, quebrar aquele peso, tirar aquele peso. Então quer complementar mais alguma coisinha? Porque eu falo pra caramba, quem me conhece sabe que eu falo, né? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Então percebam que, na verdade, a ideia é o quê? Eu posso ter uma vida leve, eu posso não, e eu quero ter uma vida leve. Eu posso sim ter uma vida em que eu saiba lidar com as emoções e viver momentos de prazer quando eu tô com a minha família. Oi, Tarsila, tudo bem? Bem-vinda.
Eu posso sim ter momentos de prazer, eu posso sim viver uma vida mais leve, eu posso sim participar de eventos e não virar aquela chata que não participa, aquele chato que não participa de nada, que não pode fazer nada, mas eu também preciso entender se de repente tem alguma razão que tá me fazendo comer, né, por ansiedade, por irritabilidade. Não dá pra falar, né, agora a partir de hoje você não pode mais ficar ansiosa, a partir de hoje você não pode ficar irritada, a partir de hoje você não vai mais ter TPM. Se desse pra fazer isso, seria algo muito bom. Mas infelizmente a gente não é assim, né? Oi, Vivian, beijo, bem-vinda. E complementando, merecimento, gente, é isso que é o problema. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela não se sente uma boa merecedora. Ela não sabe. Às vezes a gente vai conversando e acaba resgatando isso da pessoa. Mas de repente, por quê? A autossabotagem está muito ligada com a falta de merecimento também, viu? E nem sempre a gente sabe que a gente não se sente merecedor. E só entenda uma coisa. Muitas e várias vezes, na maioria das vezes, a culpa não é sua. A culpa não é sua que não está conseguindo fazer. Às vezes existe uma bagunça de hormônios, então com a alimentação saudável que você vai colocar para dentro, a gente vai ajudar a tirar essa bagunça hormonal que está aí dentro. A gente vai ajudar através de alimentos desintoxicantes a limpar para que você também consiga desenvolver uma consciência maior. Então isso tudo você percebe que é como uma peça, como peças de quebra-cabeça. Elas vão se alinhando. Então a alimentação ela tem que ser física, mas ela também tem que ser emocional. E é também por isso que a gente tem que ter essa ideia que a Cássia estava falando de ter um modelo perfeito. Aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar. Aonde eu estou agora e onde é que eu quero chegar. Isso. Às vezes eu não tenho noção disso. E é isso que é a junção dessa alimentação física, emocional, ajudar a construir esse modelo perfeito vai fazer com que você se sinta mais pleno e mais seguro para persistir nesse caminho. Exatamente. Tá? Então, gente, aí... olha a hora que já é, a gente não quer segurar vocês muito tempo, até porque a gente sabe que cada um tem a hora do seu descanso, a hora de se jogar um pouquinho e relaxar e cuidar um pouquinho do desestresse do dia a dia, né? É um momento seu. Então, esse bate-papo é um bate-papo gostoso, prazeroso, não é nada que a gente vai ficar segurando vocês uma hora aqui, a gente só queria realmente convidar vocês para esse bate-papo esclarecedor. Eu acredito que muitas vezes a dificuldade da gente está em dar o primeiro passo, porque a gente quer começar, mas a gente não coloca data, e a gente não coloca prazo, e a gente não coloca metas, e a gente só sabe que de repente o verão tá aí, ou que de repente eu gostaria de estar fazendo as pazes comigo mesma, diante do espelho, diante da vida. Gente, aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de todos os santos, a gente está falando de beleza interna e externa, porque se eu estou bem comigo mesmo internamente, o meu exterior reflete isso, tá? Então a gente não está querendo aqui falar só que eu sei que muitas coisas virou moda agora, corpinho assim, assado, não é isso. É, antes de tudo, que a mente de vocês esteja saudável para vocês fazerem as pazes consigo mesmas, consigo mesmos. Não sei quantos meninos tem aqui, então a gente está falando desse jeito. Então assim, ó, nada que fique pensando, poxa, mas mais uma vez eu estou ouvindo uma nutricionista e uma coach falar de modelo perfeito, de corpo perfeito. Não é por aí, tá? Não é por aí. A gente quer que vocês se sintam bem por dentro e por fora, e que vocês não se culpem, não se punam porque de repente não estão conseguindo seguir em frente, tá? Então, pra gente fechar aqui, isso, rapidão, quero só retomar algumas coisinhas assim bem importantes. Que assim, ó, por favor, comecem a inserir alimentos que façam a diferença, tanto aqui quanto aqui. Comece a colocar alimentos desintoxicantes, né? E assim, ó, esse momento que a gente conversou aqui, justamente com eu e a Cássia, foi justamente para montar algo que realmente ligue esses dois lados. Com muito, muito carinho a gente montou algo especial para vocês. E assim, ó, lembre sempre que emagrecer e manter-se magro, ser saudável e manter-se saudável é como cortar grama. Ah, você vai falar, como assim, cortar grama? É como cortar grama.